As pessoas apenas professam a sua fé. Essa é a grande verdade. Professam a sua fé, dizem que são, dizem que servem a Jesus, que creem, e crer significa andar conforme os ensinamentos de Jesus. Isso é o significado de crer. Mas que, na verdade, em seus corações, continua a mesma coisa. Estão longe. Não tem nada a ver com a proposta de Deus. Não tem nada a ver com os propósitos de Deus. As suas vidas passam longe, passam à margem dos ensinamentos de Jesus. Estão enganando a si mesmo. Confessam, falam, é da boca para fora, aparentam, têm uma aparência segundo um padrão religioso, referente a alguma religião, né, um comportamento, mas que na verdade os seus corações não têm nada. E ele chama esses religiosos de guias cegos. De guias cegos. Cego guiando cego. Os quais Jesus fala que vão cair no buraco. Vai cair os dois no buraco. Isso aqui. E fala que do coração, quando você apenas está nessa condição, quando a pessoa está nessa condição de apenas parecer que é, vive de aparência, de fachada, é a barba, é o cabelo, é uma maquiagem, é uma roupa, está preso a isso, a aparência, a exterioridade. E Jesus chama a atenção justamente ao coração. É o que está dentro. Ele fala, o coração está longe. Longe, longe de mim. E ele fala aqui no verso 19 do capítulo 15, ele diz assim, ó, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia, toda sorte de porcaria, toda sorte de maldade, de perversidade, de ausência de amor ao próximo. Resumindo, o amor ao próximo passa longe, o perdão passa longe, a misericórdia passa longe, o estender a mão ao próximo passa longe. Está passando muito longe. Vivem no mundo de faz de conta, de aparência, de uma falsa realidade. É apenas cenário. Jesus chama estes que têm esse comportamento hipócrita de sepulcro caiado. Que a gente já falou aqui. Essa condição que Jesus coloca. É nessa condição que Jesus se refere a estes. Estes que estão preocupados com qualquer outra coisa. Que estão preocupados com a aparência, que estão preocupados em fazer parte do clube do Bolinha, de fazer parte de uma situação que não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com o que Deus apresenta, com o propósito, com a proposta de Deus para a nossa conduta diária, o qual
chamamos de testemunho. Testemunho não é só quando o camarada vai lá na frente de um grupo, de uma igreja, de uma reunião, que seja, e fala da vida dele. Testemunho é contínuo. O qual esse testemunho também classifica-se como adoração, é um culto. É um culto, o culto é contínuo, a minha vida é um culto, tem que ser um culto. E isso faz parte de um processo de amadurecimento, de crescimento, de maturação desse discípulo. E não uma meninice, uma loucura, gritaria e comportamentos que parecem mais que isso que é de um manicômio. Onde está esse culto racional, o qual a Bíblia se refere? Onde é que está esse culto racional? Onde é que está o equilíbrio que o Espírito Santo nos dá? O discernimento espiritual, o controle das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas reações, do que está dentro do nosso coração, ser seletivo. Eu tenho que selecionar. Porque nessa perspectiva, nessa percepção, eu entendo que é o que vai sair do meu coração. Então, se eu não tenho uma compreensão do que Jesus ensina na sua palavra, eu não me detenho aos ensinamentos, eu não me detenho no que está registrado no Evangelho, onde Cristo manifesta, onde Cristo relata, coloca, apresenta, os quais tais relatos foram registrados pelos apóstolos, o qual cremos que foi o Espírito, que foram homens inspirados por Deus. Foram homens que escreveram, mas inspirados por Deus. O Espírito Santo trouxe. E hoje temos estes ensinamentos, os quais todo verdadeiro discípulo, todo aquele que adora em espírito e em verdade, vão buscar aplicar em suas vidas e viver. Assim, simplesmente. Sem estar preso a qualquer bobagem, a qualquer idiotice religiosa. Sem estar ligado a nenhuma religião, porque Jesus não deixou religião. Não é religião que salva. Não é médio do templo que salva. Não é o comportamento, a norma humana, a ordem eclesiástica que salva. Não são os dogmas, não são os pensamentos, as correntes teológicas que salvam. É Cristo que salva. Quando você compreende isso, você para de meninice e começa a viver de fato como um discípulo de Jesus, você entende que a tua vida, a tua forma de ver a vida, a tua forma de compreender o que está ao teu redor, o teu psique, deve ser norteado, deve ser envolvido, deve ser alimentado pelos ensinamentos que está aqui no Novo Testamento, em especial no Evangelho, porque foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse. O nosso Senhor e Salvador. Foi Ele quem disse que nós devemos viver esta palavra. E a síntese disso, Jesus também facilita para a nossa compreensão. Ele diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque nisto se cumpre todo o mandamento. Você, quando ama o próximo, quando você tem essa compreensão do que significa amar ao próximo, que é faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você, quando você tem essa compreensão, você automaticamente vai estar
agindo e transcorrendo em equilíbrio, onde esse equilíbrio é consequência daqueles que buscam estar em espírito e em verdade, andar em espírito, e não segundo os seus próprios desejos, os quais esses desejos são combatidos nos ensinamentos no Evangelho. E você vive sem... Quando você entende isso aqui, meu irmão, você deixa de ser um idiota. Um idiota religioso. Na melhor das hipóteses. Porque, na pior das hipóteses, você se torna um religioso hipócrita. Porque a hipocrisia habita na religiosidade. A religiosidade nasce da hipocrisia. A religião nasce da hipocrisia. Porque a religião nasce do homem. Não nasce de Deus. Deus não precisa de religião para afirmar que Ele é, ou para confirmar que Ele é, ou atestar a veracidade de que Ele seja. Deus não precisa de nada que ateste que Ele é Deus. Porque Ele é. Ele diz, eu sou, e ponto final. Ele não carece do nosso aval. Não carece de um entendimento teológico para defini-lo. É ser muito medíocre. Teólogo é medíocre, porque ele acha que pode conceituar, pode dar um direcionamento de quem é Deus. É medíocre, é ser muito pequeno. Ser menor do que já é, naturalmente, porque somos pequenos. Mas você, esse pensamento, você ainda é menor ainda. É mais raso ainda. Porque Deus é, Ele não precisa de ninguém, nem nada que ateste que Ele seja, porque Ele é independente. Ele diz, eu sou. E aí você vê aqui, no capítulo 15, justamente essa pequenez, essa mediocridade, essa cafonice dos religiosos da época, que não são diferentes dos dias de hoje. E Jesus aqui no capítulo 16, ele alerta sobre justamente os ensinamentos dos religiosos. Você entende? Ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é um ensinamento. Aqui já no último ele fala, no verso 12 do capítulo 16. Aqui de Mateus, Jesus fala, aí tá aqui, ó. Então compreenderam que não dissera que tomassem cuidado com o fermento do pão. Que Jesus estava falando. Não é do fermento do pão. Jesus não está se referindo a isso. Ele estava se referindo justamente aos ensinamentos dos fariseus. E que tais ensinamentos estavam carregados de hipocrisia, carregados de heresia, de desonestidade intelectual, de mal intenção, de querer dominar as pessoas atrás somente do poder, da barganha, de poder negociar no mundo político. Já era assim lá. Os fariseus, eles temiam Jesus porque Jesus era a pessoa que estava ali e que estava colocando os privilégios que eles tinham em ameaça. Ele diz, ó, se o povo aqui se levantar e for atrás de Jesus, a gente vai perder aqui nossos status sociais, nós vamos deixar de ser, entendeu? Os caras aqui. Vamos deixar. Vamos perder as nossas regalias como condutores espirituais desse povo. Era esse o risco de Jesus.
Eles não faziam ideia de quem era Jesus. Era apenas inveja, ciúme. Você entende aqui? É querer ser, a inveja. Era isso que eles queriam. Eles não queriam que ninguém, porque eles achavam que Jesus estava querendo tomar o lugar deles. Jesus não estava querendo tomar lugar de ninguém, porque tudo era dele, já é dele, tudo é dele. A mediocridade da mentalidade daqueles homens daquela época é a mesma. Só que naquela época, comparado aos religiosos de hoje, os fariseus daquela época era como se fosse criança de chupeta, comparados aos de hoje. Os de hoje são mais ferozes, porque o negócio tomou um corpo, o negócio virou um negócio, de fato, mercado. E é muito dinheiro envolvido, é muito poder envolvido, é muito capital político, é muito poder, é dominar pessoas, é dizer em quem essas pessoas vão votar, o que essas pessoas vão comprar. É muito poder. E o poder corrompe. O poder corrompe. E essa é a realidade de hoje. A religião é isso. A religião é podre. A instituição igreja está pervertida. Está atolada até o pescoço no lamaçal. Os que estão lá dentro, conduzindo, são piores do que aqueles que estão na rua, que estão fora. Porque os que estão fora pecam porque não conhecem. Mas os que estão dentro pecam por escolha, pela podridão em seus corações. E Jesus fala sobre isso. E aqui no verso 24 do capítulo 16, que a gente leu aqui de Mateus, Jesus fala aqui: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar os nossos planos, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos caprichos. Eu quero... É negar isso, é estar desprendido disso. É estar focado em viver conforme os ensinamentos de Jesus. As coisas acontecem, as coisas ocorrem, eu me envolvo, eu trabalho, eu construo, mas essas coisas, elas não são prioridades, não é o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é viver segundo a vontade de Deus, a saber, viver conforme os ensinamentos de Jesus no Evangelho. E aqui Jesus continua, no verso 25, do capítulo 16. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, a achará. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Assim, o que você acha que você tem? É a pergunta. O que você acha que você tem que vai pagar, que vai valer pela tua alma? Não há. Então, para que essa cobiça pelo poder, pelo dinheiro, das posses, dos status, da classe social? Para que essa besteira toda? É essa a prioridade da tua vida? O que adianta? Está falando aqui, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Jesus que está dizendo aqui, meu irmão. No verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai,
com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Não vai ser de acordo com as bênçãos que você ganhou, nas campanhas que você participou, e as bênçãos materiais, a prosperidade que você prosperou, que você vai ser recompensado por causa disso, porque da visão destes guias cegos que pregam a prosperidade, que são um dos guias cegos que pregam a prosperidade, é como se Deus tivesse preocupação que você comprasse alguma coisa, conquistasse alguma coisa. Se sua fé fosse medida por isso. A sua fé não é medida pelo que você conquista materialmente, mas sim com o que você demonstra, transparece, bota para fora aquilo que você tem no seu coração. É o que sai daqui de dentro. É o amor daqui de dentro. Isto é o que vai fazer a diferença. É isso aqui. No verso 28, Jesus diz assim: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso é continuidade. É perseverar temos que perseverar nos ensinamentos de Jesus e trazer isso verdadeiramente, agarrar e deixar isto morar dentro de nós. Não é um processo fácil, porque o que está ao nosso redor, o mundo que está ao nosso redor, combate, dificulta isso. Mas devemos perseverar, insistir, em tempo, fora de tempo, continuar insistindo. Eu estou aqui falando do Evangelho. Estou insistindo porque eu creio que esta é a palavra. Eu creio que este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que possamos ouvir esse Evangelho, guardar em nosso coração, e esse Evangelho, ele crescer, germinar, crescer e gerar frutos. 100, 60, 30 por um. E que esses frutos não sejam para nossa glória pessoal, mas seja para glorificar aquele que se sacrificou por nós. É isso aqui. Senhor, Santo Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui e agradeço por essa vida que está ouvindo neste momento, que ouviu até aqui. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor permaneça, Senhor, conduzindo, livrando de todo mal. Abençoe o lar. Abençoe esta família representada por este que está assistindo, por essa pessoa. Que o Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento, abra o coração para que esta palavra entre e se aprofunde dentro do nosso ser, das nossas entranhas, e que possamos, Senhor, com toda a certeza, com toda a convicção, viver os teus ensinamentos, seguir, confiar na tua palavra. Que Jesus Cristo se torne em nossas vidas o caminho. Que Jesus Cristo seja em nossa vida a verdade. Que Jesus Cristo nos presenteie com a vida, porque Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade,
Ele é a vida. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que o Senhor esteja conosco, esteja com qualquer um, esteja ouvindo, esteja de coração aberto. Todo aquele que busca, todo aquele que deseja, que anseia, possa encontrá-lo, possa encontrar o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.